Bem-vindos ao CDL Cast. O nome dele é Ricardo Gandra, é isso? Isso, Ricardo Gandra. Gandra. Mineiro, jornalista, palestrante, imitador e muito simpático. Esse é o palestrante de hoje na nossa última noite de workshop do conhecimento produzido, né, pela CDL Sorriso. Ricardo, tudo bem? Tudo, Simone. Como é que você está? Eu tô ótima, gostei de te conhecer aqui. Poxa, o prazer é todo meu, uma honra, alegria estar aqui. E sempre é ótimo estar ao lado de colegas da nossa profissão, né? Pois é, um desafio, né, jornalista? Vamos lá, então. Você é formado em jornalismo, 3 especializações. 3 especializações. E aí eu vi lá fui puxar sua capivara lá, né? E aí eu vi que você, né, transforma a comunicação, sua palestra, com humor. Sim, né? Há mais de 18 anos. 20. Há mais de 20 anos. Mais de 20. Então tem que dar Está desatualizado o site. Me conta, como que você faz isso? Então, sabe, o engraçado que quando eu comecei a fazer isso há mais de 20 anos, eu fiquei 6 anos no meio acadêmico fazendo palestras. E no meio acadêmico, queira quer, queira não, você fica com uma linguagem mais engessada, mais culta, né? E aí eu recebia tapinha, abraço, agradecimento, foto, certificado, mas não ganhava dinheiro com o negócio. Eu falei assim, eu acho que isso pode ser um negócio, pode ser um business. E comecei a oferecer isso para entidades associativistas, entre CDLs e associações comerciais, que é exatamente o tempo de experiência com esse movimento CDLista de 14 anos para cá, desses 20 anos fazendo as palestras. E aí, quando eu comecei a oferecer, a primeira coisa que eu me perguntei como professor de marketing era: como que eu quero ser enxergado ou percebido pelas pessoas? E aí, numa conversa de amigos, meu afilhado de casamento, escutando essa história minha, ele falou: Ricardo, por que você não coloca humor? Porque nas mesas de bar, qualquer lugar, você conta uma piada, conta uma anedota, faz uma imitação, as pessoas sempre estão rindo do seu lado, por que você não faz isso no palco? Opa! Foi um feeling. Foi uma mudança, assim, de estilo de palestrar. E eu descobri, a neurolinguística fala isso, né, que quando você insere humor num conteúdo, você aumenta em até 90% a capacidade de absorção do sujeito. Então, na verdade, o humor ele não é jogado aleatoriamente. Ele não é igual um stand-up normal, em que você trabalha assuntos aleatórios do dia a dia, do cotidiano. Não, numa palestra você vai trabalhar o humor de maneira assertiva. Então você tem um tema hoje, por exemplo, vamos trabalhar motivação, vamos trabalhar engajamento, trabalhar proatividade, e eu vou jogar o humor em cima dessas informações. Então, quando eu coloco conteúdo com humor, com alegria, as pessoas têm uma capacidade maior de gravar a mensagem que a gente passa. E parece que eu não... Até assim, no momento de podcast, no CDL Cast, parece até que eu sou um cara mais sério, mas não sou, gente. Não sou. Ele é mineiro, mineirinho, né? Você não vai falar isso não, né? Eu vou falar que... Você não vai falar que mineiro come quieto não, né? Eu vou falar que mineiro, ele é muito gentil e recebe muito bem as pessoas, isso é verdade. Isso é verdade. Eu não posso mentir, não. Mas vamos falar um pouco mais sério agora. Vamos lá. Qual é a diferença entre uma comunicação normal e uma comunicação que eu preciso trabalhar no mundo corporativo? Cara, uma comunicação normal, a boa comunicação, ela precisa ter uma regra básica. Ela tem que sair do cara que emite a informação e chegar ao remetente sem ruído. Essa é a boa comunicação. Universal. Para qualquer momento, seja corporativo, seja uma fala qualquer, ela não pode ter ruído. Ela não pode ter ambiguidade. Então, uma das coisas que eu aprendi como professor e como palestrante é que não adianta você falar bonito. Você tem que democratizar a linguagem. E no ambiente corporativo, isso se torna mais importante, porque se você é líder de uma empresa, por exemplo, se você tem um cargo de gerente, supervisor, diretor, que seja, na hora que você for passar a informação, você tem que partir do pressuposto que cada pessoa é de um jeito diferente, é um público extremamente heterogêneo,
diferenciado, cada um com uma cultura própria, particular, e você tem uma grande missão, fazer com que a sua mensagem chegue da mesma maneira como você gostaria de chegar. Sendo que as cabeças pensam completamente diferentes, mas eles têm que receber a mesma mensagem. Então, eu falo muito em simplicidade. E essa simplicidade na comunicação, ela começa até no seu jeito de vestir. Porque se você, por exemplo, se eu vou falar para empresários, eu posso vestir perfeitamente terno e gravata, que eu vou ser um bom condutor ali da minha mensagem. Mas se eu falar para o produtor rural, já vai ter algum problema. Porque o produtor, ele vai olhar para mim e vai falar assim, quem que é esse cara para falar desse assunto aí? Quem que ele acha que é que ele não me pertence? E uma das coisas para eu me conectar com você, eu preciso saber quem é meu público-alvo. Então, acho que o segredo da comunicação está muito baseado nessa forma aí. É porque a gente fala muito, né, que o corpo fala, a Fala. roupa fala, Fala. o seu cabelo fala. Opa! Né? Então, por isso que é bom estudar a linguagem, né? Nossa Senhora! Isso aí, você vai render, teoria da comunicação aqui, a gente vai falar, a gente vai falar aqui de disciplinas do jornalismo que são fundamentais. E aí, me conta uma coisa, Ricardo. Eu tenho uma empresa, vamos pensar junto aqui. Eu tenho uma empresa que está começando. Quais são os principais pontos que eu preciso organizar a minha comunicação? Seja ela no Instagram, Facebook, engajamento. Bom, a gente pode aqui trabalhar a comunicação de várias formas, né? A primeira forma, eu acho a mais importante, é a comunicação interna. É o que a gente chama de endomarketing, né? Eu preciso canalizar todos os meus colaboradores para falarem ou entenderem a mesma linguagem do dono. Esse talvez seja um dos grandes cânceres, um dos grandes problemas, um dos grandes desafios de qualquer empreendedor. Ele precisa fazer com que a mensagem dele, o jeito de pensar dele, a cultura dele, ele não vai ser igual, mas seja mais parecida possível do chão de fábrica, daquele cara que está lá na ponta. Ele precisa entender um pouquinho da nossa cultura. Por isso que o varejo tem um turnover muito alto, porque as pessoas entram para poder vender num trabalho no qual sabem a história da empresa, não entendem porque estão ali só para ganhar dinheiro, receber o seu salário e pagar as contas. Mas ele não entende que tem uma cultura organizacional, o porquê que tem um propósito ali, quando é que a empresa nasceu, por que ela vende aquele produto, o que está por trás do benefício do produto que ela vende. Então, o primeiro grande desafio é tornar essa comunicação interna coesa. Bom, conseguir fazer isso com a maior assertividade possível? Ótimo. Vamos para um segundo ponto. Agora eu preciso publicizar o que eu vendo. E aí eu tenho que pensar o seguinte, por exemplo, eu vendo palestra, eu até trabalho uma coisa, um slogan no meu trabalho que é o seguinte, eu não vendo palestras. Nós não vendemos palestras. Nós oferecemos experiências divertidas. É o meu posicionamento. Como é que eu vou me posicionar para o mercado para poder publicizar isso? Como é que eu quero ser percebido? Eu já me posicionei, eu já sei como é que eu quero ser vendido, agora eu vou para as redes sociais. Porque se eu não souber quem eu sou, como é que eu vou vender, como é que eu desejo que as pessoas querem me perceber, não adianta nada ir para a rede social. Aí eu vou para a rede social. Mas qual rede social? Aí vai depender do seu segmento. No meu ramo de palestra, é muito mais assertivo eu divulgar o meu trabalho no LinkedIn do que no Instagram. Se você tem uma sorveteria que está aqui em Sorriso, é óbvio que o Instagram ele vai te dar muito mais resultado do que propriamente um LinkedIn que vai trabalhar universalmente, nacionalmente, uma marca que para você não é interessante, você tem que vender em Sorriso. E como é que você vai vender isso? Experiência do cliente, pegando um cliente falando do produto. Então, eu falo que a rede social é muito experimento, sabe, Simone? Não há uma regra universal, não. Você tem que experimentar. Tem coisas que dão certo, mas você tem que experimentar. E outra coisa, conteúdo constante. Conteúdo. Lá em Minas Gerais, a gente gosta de falar uma frase que, para mim, ela é uma frase muito coloquial, mas ela diz a verdade. Quem é visto sempre é lembrado. Então eu só vou ser lembrado se eu tiver uma rotina de posts. Mas posts relevantes, cara. Não é oferecendo o produto que você vende, não.
É falando, por exemplo, da importância do seu produto no dia a dia do cara. Qual que é a diferença de um produto X para o Y e o que isso pode ocasionar em termos de benefício? Eu trabalho com material de construção. Eu tenho uma telha amianto, eu tenho uma telha X, Y. O que uma faz, o que a outra provoca? Então, essa qualidade do post, escolher qual é a rede social assertiva, isso vai fazer com que você consiga ter resultados melhores. Mas tem que ser constante. É que, na verdade, o público está mudando, né? E graças o público já mudou, né, Simone? Faz muito. A pandemia, então... Mas tem um povo ainda que está meio a pandemia... Né? Assim, quando eu trabalho varejo há 14 anos, eu sou um apaixonado pelo assunto. Eu vou voltar de novo para Nova York, na maior feira de varejo do mundo, em janeiro, onde a gente busca sempre conhecimento para poder compartilhar com as pessoas. Eu falo o seguinte, gente, conhecimento primeiro não ocupa espaço, você tem que buscá-lo sempre. Segundo, a gente é ser inacabado. Se você é ser inacabado, você nunca é um profissional pronto. Isso qualquer segmento, qualquer área. Você tem que ser humilde, vestir a cadeira da humildade e entender que em qualquer área, qualquer segmento, qualquer tratativa, você está aprendendo o tempo todo. E a gente, quem é professor, precisa ter essa mentalidade maior ainda. E você que está no varejo, você tem que entender que o seu público consumidor de 10 anos atrás não é o público de hoje. Total. Não é o público de hoje. Tem loja que fechou porque não entendeu isso. Porque é importante a loja física? É fundamental. Aliás, eu escutei de grandes CEOs de varejo do mundo falando assim, loja física nunca vai deixar de existir. Por um simples motivo. Porque as pessoas hoje, Simone, querem cada vez mais experiência. Eu quero experiência. Mas eu não quero uma experiência qualquer, eu quero uma experiência customizada, personalizada. Eu quero sair dali com um nível de encantamento que os outros não têm. E o varejista que tem esse tipo de sucesso, que tem esse encantamento, é o que provoca esse tipo de sensação no consumidor. Não importa se ele seja pequeno, de médio ou grande porte. Ele vai ser um cara de sucesso a partir do momento que ele oferecer experiências personalizadas, customizadas, diferenciadas e que o cara sai dali encantado. E diga-se de passagem, Simone, a gente topa muitas vezes pagar mais caro para ter aquele tipo de experiência. E é maravilhoso. E eu vou te dizer que aqui em Sorriso as pessoas procuram muito ter experiências e conhecimento. E a experiência faz tudo, né? Por exemplo, na minha palestra, eu sempre falo isso, eu não vendo gato por lebre, eu não sou nota de 11, eu não sou falsidade. Então eu falo para as pessoas, se você me comprar, você comprar a minha experiência, você vai entender que você vai sair melhor, mas você vai ter vários vestígios, várias lembranças de sorriso no rosto, de gargalhada. O eco da gargalhada, para mim, é o alimento para a alma. É como se eu estivesse sendo preenchido, resgatado, assim, como vale a pena fazer o que eu faço. Como vale a pena me prontificar a gastar boa parte do meu tempo em aperfeiçoamento, em comunicação visual melhor, em estudo, em viagens que vão me dar investimento, que vão me dar conhecimento, que vão me gastar tempo, mas o resultado, quando eu estou lá no fundo junto com a plateia, ele é maravilhoso, Simone. Por isso que eu sou um ser inacabado e inesgotável. Eu vejo assim pelo teu jeito, tu é muito simpático. Usa o humor. Que isso. Agora eu quero saber de você, Ricardo, qual foi o primeiro dia da tua experiência quando você palestrou ou você vendeu sua experiência e que você sentiu... Porque assim, a pessoa que trabalha com um pouco de humor, coloca humor, nem sempre ela vai ter o mesmo feedback. Em lugar nenhum, em momento algum, em hora nenhuma. Toda hora é uma experiência muito personalizada. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? A hora que você chegou, a hora que você começou a realmente vender tua experiência, e você falou, na hora que assim, nós que comunicamos, tem hora que a gente tem que estar muito, muito atento a tudo, né? Porque o roteiro ele pode mudar ali de repente, você tem que estar muito... Linguagem corporal, por exemplo, da plateia, ele te dá indícios. Pois é. Então eu quero que você conte um pouco sobre essa tua experiência. Há 14 anos atrás, quando eu estava começando no associativismo, eu vou citar a frase, porque como a gente coleciona experiências, e, Simone, longe de ser um profissional perfeito, tá? Eu sou um profissional, continuo dizendo aqui que eu sou inacabado, que eu continuo aprendendo, que eu continuo me aperfeiçoando, mas à medida que o tempo passa, a experiência te dá um know-how,
a capacidade de você errar é muito menor. E é óbvio que a cronologia está intrínseca nisso. Mas eu vou plagiar a frase de um presidente de uma associação comercial que, após ter me visto há 14 anos atrás, falando para um público de 300 pessoas, e olha que naquele momento eu não tinha experiência que eu tenho hoje, de ter viajado 20 estados brasileiros com o meu trabalho, ter feito mais de 700 palestras nesse país maravilhoso, continental, e de assistir e ser abençoado por várias culturas completamente diferentes uma das outras. Eu, sentado com ele numa resenha após a minha palestra, ele olhou para mim e falou assim: professor, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Eu falei: o que é? O seu IPD é de 0%. Aí Simone fez-se um silêncio na mesa. E a minha ignorância bateu no meu coração. Eu falei: Jesus Cristo, o que é IPD? A pergunta que martelava no meu coração, a pergunta que acariciava a minha mente. Não tinha um celular lá na hora, Google? Ah, cara, não era desse 14 anos atrás, não era desse jeito, né? Não era desse jeito, a internet era de rádio ainda, pô. E aí, pô, eu olhando, eu pensando, eu falei: Jesus, o que é IPD? IPD? E no final do jantar, eu não titubeei. Falei assim: presidente, permita-me com toda a humildade, e eu continuo entendendo que eu sou um ser aprendiz, por favor, diante da minha ignorância, eu prefiro sair daqui mais conhecedor do que continuar ignorante. Por favor, me responda. Do que se trata IPD? Ele olhou para minha cara: seu IPD é de 0%. Índice de pessoas dormindo. Você falou: opa, ô glória. 0%, pô, mas então tá bom, então é uma... Você já pensou: meu Deus, o que ele tá falando? Não, aí eu falei: no, que alívio, Jesus Cristo, eu achei que ele estava me criticando. Então, assim, eu entendi que há 14 anos, bem lá no começo, quando eu me posicionei como profissional que poderia oferecer isso com humor, opa, pelo menos esse é um indício que eu estou no caminho certo. E todo caminho, todo trajeto, ele vai ter suas penúrias, adversidades, vão acontecer erros que normalmente acontecem, mas o importante é você fazer com que esses erros se tornem aperfeiçoamento, que você possa aprimorar aquilo que você faz, partindo sempre de um mesmo propósito. Esse é o caminho, mas precisa de vez em quando fazer algum ajuste. E tá tudo certo. Acredite no seu trabalho, tenha crença naquilo que você realmente oferece para a tua plateia, porque se a maioria sempre está elogiando, sempre está enaltecendo o teu trabalho, é óbvio. Nem tudo, nem 0, nem 100. Você tem que ser humilde para falar: opa, a palestra foi encantadora, mas você pode falar para si mesmo: olha, se eu tivesse feito aqui, eu poderia ainda ter melhorado a experiência da minha plateia. E quando vem alguém te criticar, observe se essa crítica pode ser realmente construtiva, se ela pode te melhorar, como algumas foram muito importantes para a minha construção de carreira, como outras foram irrelevantes, simplesmente você joga fora na lata de lixo, porque são pessoas que não querem te acrescentar. A maioria quer, às vezes é outra coisa, né? Não vamos ao ponto. Ricardo, você sabe que essa semana, né, então a CDL promove 4 dias de muito conhecimento com grandes palestrantes, e para fechar a noite, então, com você. E jogar uma responsabilidade assim numa sexta-feira. Vão sextar comigo, cara. Olha isso. E aí, olha só, e a gente falou muito de inteligência emocional aqui, né? Como que a gente pode usar a inteligência emocional dentro da comunicação? Eu falo que você melhorar sua inteligência emocional é você entender 2 coisas basicamente. Primeiro, ser, entre aspas, inteligente emocionalmente significa que eu preciso e tenho a necessidade de me conhecer cada vez mais. O que é se conhecer cada vez mais? É entender que nós temos pontos fortes, nós somos iguais a produtos. Nós temos pontos fortes e temos pontos fracos. O que nós devemos fazer com esses fortes? Enaltecê-los, potencializá-los. Fazer com que, se o meu sorriso é uma coisa que agrada as pessoas, eu preciso mostrar meu sorriso o maior número de vezes. E se eu sou impaciente, e eu estou aqui confessando, realmente eu sou,
Eu preciso melhorar isso diante dos meus procedimentos, principalmente quando eu envolver negociação. Porque numa negociação, por exemplo, Simone, eu sou inglês. Por que eu sou inglês? Eu sou inglês porque eu gosto de ter uma ritualística com horários. Eu cheguei aqui antes, não cheguei? No horário que eu marquei? Eu chego antes. Lá eu tive uma reunião na cooperativa, 20 minutos antes eu já estava no hall, esperando. Por quê? Porque eu não quero esperar. Só que nem todas as pessoas agem ou pensam assim. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, eu tenho um defeito que é a impaciência, eu preciso melhorar isso. Eu preciso entender que saber esperar também é sinônimo de sabedoria. Vou repetir a frase. Saber esperar também é sinônimo de sabedoria. Se fosse Mário Sérgio Cortella, ele falaria assim, saber ensinar é também sinônimo de sabedoria. Tá? Então, se o Cortella falar. E qual que é o outro lado da inteligência emocional que a gente precisa ficar atento para melhorar essa comunicação? Eu tenho que ler corporalmente, em termos de hábito, de comportamento, quem que está do meu outro lado? Quem que é a pessoa que está conversando comigo? É um cara mais impaciente? É um cara mais ansioso? É um cara mais nervoso? É um cara mais apressado? Essa linguagem, essa leitura que a gente chama de leitura do persona, vai nos dar a possibilidade de eu ser assertivo na maneira de eu conduzir uma conversa com você, da maneira de eu me conduzir, de eu me comunicar contigo. Então, quando eu faço essas duas leituras, entendendo os meus pontos fortes e meus pontos fracos, mas, sobretudo, tendo a habilidade mental, tendo a sensibilidade de saber quem está conversando comigo, o jeito que ela está emocionalmente aquele dia comigo, e eu vou saber conduzir melhor uma conversa, eu vou saber melhor me comunicar. Na plateia, por exemplo, para um palestrante, isso é muito importante. Porque se você vê gente, braço muito cruzado, muito inquieto, pode perceber que a sua forma de palestrar não está legal. Estou dando uma dica, né? Estou dando aqui alguns sintomas de como você pode... Opa, vou melhorar esse discurso aqui, vou dar um looping aqui de forma de conduzir a minha palestra para ver se eu acordo a plateia. Essas coisas. Hoje, gente, as empresas do varejo é um troço interessante. Elas contratam pelo currículo, mas elas descontratam o sujeito, não é pela falta do currículo, é pela falta de humildade, é pela falta de conduta em espírito coletivo, é porque não sabe escutar um não, é porque não tem humildade de pedir desculpa, ou seja, é inteligência emocional, é comportamento, ou a falta do comportamento assertivo, né? Com certeza. Mas me conta um pouquinho o que as pessoas vão poder ouvir hoje de você lá nessa última noite. Ai, cara, a palestra Motivação com Foco em Resultados, em outroras, ou outros tempos, ela se chamava Crescer na Vida, uma Questão de Atitude. Eu quis tentar passar um pouquinho das experiências pessoais, inclusive de personagens da minha família, que são contados de uma maneira muito hilária, muito divertida. Tem uma tia lá? Tem meu avô, tem a minha mãe, sempre tem uma meu tia. Irmão, meu pai. Em momentos diferentes, eles nos trazem lições de vida. Não sei se na tua família tem, mas sempre tem aquela família que na hora do Natal vai fazer um amigo secreto. E aí sempre tem alguém que fala, meu Deus, se aquela minha tia me pegar... Eu já até deixei de participar de amigo secreto por causa disso. Melhor não participar, às vezes. A forma mais inteligente de se discutir é evitar. Né? Então, já que você falou de família, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Deixa eu beber minha água, minha boca está seca aqui. Motivação com Foco em Resultados é uma palestra que eu tenho muita gratidão por ela, porque ela trabalha um tripé muito interessante, que é de reflexão, emoção e bom humor. Em vários momentos, as pessoas vão refletir sobre aquilo que eu falo. Em diversos momentos, elas vão dar risadas escancaradas. E é muito notório no final elas estarem enxugando o rosto de lágrimas, porque o impacto com a minha mensagem final por causa da emoção. E por quê? Porque as pessoas se enxergam muito nos exemplos que a gente empresta. Então, um pouco da minha história de vida, dos personagens que percorreram a minha trajetória,
eles são contados de um jeito muito lúdico, muito divertido, muito leve, e as pessoas saem dali, sem dúvida nenhuma, muito melhores, mais engajadas, mais motivadas e com o pensamento de que eu posso fazer mais, mas, sobretudo, eu posso também fazer melhor. Muito bem. Vou te desafiar. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vamos lá. Vamos lá. Como que o Silvio Santos faria agora para convocar todo mundo que está em casa a participar dessa nossa última Pra qual noite, câmera? né? Pra qual câmera? Fechar Pra com essa chave câmera? de ouro. Para fechar com chave de ouro, Acerto? tá? Acerto. Silvio Santos, finaliza aí Olha. e chama todas as pessoas para participar. Olha, você de sorriso. Você de sorriso, aguardem. Essa é uma das palestras mais divertidas, mais empolgantes, mais emocionantes do Brasil. O SBT já contratou 297 vezes. Inclusive, a minha filha número 314 também já viu. Dizem que é muito bom. Eu não vi, mas dizem que é sensacional. Não percam. Aguardem, é hoje pela CDL Sorriso. Muito bem. Ó, desafio cumprido com sucesso. Muito Ricardo, obrigado. vamos finalizando então? Adorei ter você aqui. Parabéns pelo teu sucesso. Essa noite você vai ver como o pessoal do Sorriso, acho que você já palestrou para cá, não sei. Aqui em Sorriso não, estou debutando. Eu conhecia até Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nobres, Santa Rita do Trivelato, estou lembrando aqui das cidades, Itanhangá, já fui Itanhangá também, algumas, Rondonópolis, aí mais para baixo, né? Outras regiões, Mato Grosso é muito extenso, né? Mas Sorriso são... Sorriso não. São Estou sorrindo para Sorriso hoje. pessoas maravilhosas e que buscam sempre o conhecimento. E nós aqui da CDL estamos sempre ali proporcionando isso para todo mundo. Eu quero mandar um beijo especial. Primeiro, te agradecer por essa entrevista super legal, super divertida. É sempre bom estar entre colegas, né? Quero agradecer muito de coração a Eliane, porque a Eliane, na época que o Paulo era presidente ainda, eu tive o prazer de conhecer o Paulo lá em Nova York. Ele falou, cara, esse cara é diferenciado, ele vai vir para cá. E o Paulo, ele quis me contratar, mas veio a pandemia e tudo, né, foi mudado. Mas o Jefferson, o atual presidente, ao qual eu mando um forte abraço para ele, também encampou a minha vinda e eu estou muito, muito, muito feliz. Eu quero dar, junto com a nossa plateia, muitos sorrisos hoje. Que bom. Obrigada, Ricardo. Que agradeço. Manda Papai um do céu beijo abençoe. para todos os mineiros. A próxima você traz um pão de queijo aqui. Pode deixar, meu filho. Uai! Pode deixar, meu filho. E nós como pão de queijo mesmo. Agora, só quero dar um recado ótimo, que é nas Minas Gerais, é atleticano. Então, uai, vamos embora. Até a próxima. Tchau, tchau.